Agora que nós já concluímos a etapa do modo de objeto, vamos criar o nosso primeiro modelo com as ferramentas que nós aprendemos até agora. O nosso primeiro modelo vai ser uma cianobactéria, que é esse organismo que está aparecendo na imagem. Nós vamos pegar essa imagem e colocar aqui na janela 3D para servir de referência. Para isso, primeiro vamos apagar todos os elementos. Aqui selecionamos e apagamos todos esses elementos. E vamos trocar do modo de perspectiva para o modo ortográfico. Agora, aqui na barra lateral, na barra da janela 3D, nós vamos encontrar essa opção, Background Images. Vamos abrir essa opção e selecionar Add Image. Vocês vão ver esse pequeno menu que apareceu aqui, né? Vamos clicar em Open. E agora nós vamos encontrar o diretório da nossa imagem. Venho aqui em modelos 3D. E nós podemos selecionar essa opção para a miniatura da imagem aparecer em vez de aparecer apenas o nome do arquivo, para facilitar a nossa busca. Encontrei a imagem, clico em Open Image. E bom, agora não está aparecendo nada porque a nossa visualização não está alinhada a nenhum eixo específico. Mas se eu colocar, por exemplo, na visão de topo, apertando a tecla 7, nós podemos ver a imagem que nós queremos construir aqui, do micro-organismo que nós queremos construir. Falando um pouco sobre esse recurso de inserir uma imagem na janela 3D, primeiro, esse recurso só vai funcionar se eu estiver com a minha visualização alinhada em um dos eixos. Aqui na opção Axis, nós podemos controlar em qual dos eixos, em que posição a nossa imagem vai aparecer. Vocês podem ver que a opção All Views, que são todos os tipos de visualização, está marcada aqui, o que significa que por exemplo, seja da visão de topo ou da visão de baixo, de qualquer visualização, desde que esteja travada em um dos eixos, eu vou poder ver a minha imagem. Mas caso eu queira, por exemplo, colocar para ela aparecer apenas se eu estiver com a visão de topo alinhada ao eixo Z, ela só vai aparecer nessa situação. Em outros casos, ela não aparece. Existem ainda as opções associadas à imagem. Por exemplo, eu posso controlar a opacidade, deixando a imagem bem nítida ou quase não aparecendo, né? Ficando só uma sombra. Essa opção Back e Front, ela funciona de acordo com os outros elementos que eu tenho na cena. Por exemplo, eu vou adicionar uma esfera aqui como teste. Vocês podem ver que ela aparece na frente da imagem. Mas se eu selecionar Front, a imagem vai aparecer primeiro. Vocês podem ver que meu objeto some quando eu aumento o valor da opacidade. E nós ainda podemos controlar a posição vertical e horizontal da nossa imagem. Podemos controlar a rotação e podemos controlar a escala da nossa imagem. Inverter, enfim, temos várias opções aqui para nossas imagens de background. Agora vamos iniciar a construção do modelo. Vamos falar um pouco sobre o organismo que nós vamos representar. O que nós temos é uma anabena, uma cianobactéria do gênero Anabena, e as cianobactérias são seres unicelulares. Então o que nós estamos vendo aqui é uma colônia que nós chamamos de colônia filamentosa por causa da forma como as células se organizam. Como nós podemos observar aqui na imagem, nós temos duas estruturas bastante distintas aqui na cianobactéria, que são
o heterocisto e o acineto. O nosso objetivo vai ser representar no nosso modelo tanto a forma geral do organismo quanto essas duas estruturas em especial, de modo que elas sejam perceptíveis tanto através da visão quanto através do tato. Bom, vamos dar início à construção do nosso modelo. Como a maioria das estruturas que nós temos aqui são esféricas, nós podemos começar, adicionando uma esfera. Eu posso vir até aqui no menu lateral ou usar Shift A, seleciono essa opção, esfera UV, e agora nós já temos uma esfera. Certo, vamos começar pelo acineto, já que é a estrutura com a forma mais diferente da esfera base. Eu vou pegar essa esfera, vou duplicar com Shift D. Essa esfera eu coloco mais para cá. Lembrando que eu estou alinhado com o eixo Z, então eu posso simplesmente usar o G para mover os meus objetos. E eu sei que em relação ao eixo Z eles vão continuar alinhados, vão continuar na mesma posição. Certo, para deixar a minha esfera parecida com a acineto, aqui no caso eu posso utilizar o S para escalonar e X para poder esticar a minha esfera no eixo X. E vocês podem ver que a forma já se assemelha um pouco. Eu vou aproveitar também e escalonar um pouco para dentro no eixo Z para diminuir a altura dela. Pronto. E nós temos aqui o acineto concluído. Agora vamos cuidar do heterocisto. Como vocês podem ver, o heterocisto aqui na imagem se diferencia mais das células no entorno pela sua cor, do que pela sua forma. Os dois tipos de estrutura têm formas bem semelhantes, esféricas. Só que o que ajuda a gente aqui na imagem, já que nós queremos deixar o heterocisto em destaque, é o fato de que essas células elas ficam muito mais próximas umas das outras do que o heterocisto. Elas ficariam mais grudadas, por assim dizer. E é isso que nós vamos explorar aqui no modelo. Bom, vamos começar criando uma cópia dessa esfera. Criamos outra cópia e orientamos a movimentação no eixo X para posicioná-las dessa maneira. Essas duas esferas vão servir para representar essas células em verde. Como elas estão bem mais aproximadas do que do heterocisto, vai ser bem fácil distinguir um do outro. Agora, para unir esses dois objetos, nós podemos utilizar tanto o Ctrl P, que é aquele comando que estabelece uma relação de parentesco entre dois objetos, onde se nós mexemos no objeto filho, podemos alterá-lo e não vai afetar outro objeto, mas se nós fazemos alguma alteração no objeto pai, o outro objeto acompanha essa alteração. Mas, nesse caso, vamos desfazer o Ctrl P, Nesse caso, nós podemos utilizar o Ctrl J para transformar efetivamente esse objeto em um objeto único. Enquanto nós só temos as ferramentas do modo de objeto, não é possível fazer com que esse objeto volte a ser dois objetos separados. Mas, considerando a simplicidade dele, eu acho que isso não vai ser um problema. Caso necessário, só precisamos de mais outras duas esferas e conseguimos replicar o objeto. Bom, agora que nós já temos tanto o acineto
duas células normais e o heterocisto, nós podemos começar a montar o nosso modelo. Vamos começar criando várias cópias desses, que é o que nós vamos usar mais. Vamos orientá-los. Então, nós utilizamos a ferramenta de rotação para corrigir a posição deles. Aqui na imagem, o modelo, a cianobactéria, né, a imagem da cianobactéria, aparece como numa linha reta, mas isso não é obrigatório. Nós podemos colocar uma certa curva, né, na orientação das nossas células. Utilizando sempre a ferramenta de movimento e de rotação para realizar as correções. E aqui no nosso modelo, o acineto acabou ficando grande demais. Claro que ele precisa ficar em destaque, ele é realmente muito grande, mas nós podemos dar uma diminuída nele. E nós temos agora o nosso primeiro modelo, a forma base da nossa cianobactéria. Agora vamos transformar o nosso modelo em um objeto único. No caso, o acineto vai ser o centro do nosso objeto. Então, nós vamos selecionar todos os objetos, deixando o acineto por último. Então, podemos utilizar o comando Ctrl P. Dessa forma, como vocês podem ver pelas linhas pontilhadas, todos os objetos estão relacionados. Eu posso, por exemplo, mudar a posição deles individualmente. E eu posso também, selecionando o meu acineto, alterar todo o modelo, apenas mexendo nele. Ou nós podemos utilizar o comando Ctrl J para transformar o nosso modelo efetivamente em um objeto único. Agora que nós já concluímos o nosso modelo, vamos salvar o nosso arquivo. Para isso, podemos escolher a opção salvar ou salvar como. No caso, o arquivo já está salvo, então eu vou clicar em salvar como. Escolho um diretório aqui no computador, no caso a pasta modelos 3D já está selecionada. Vou clicar aqui em Anabena. Então seleciono a opção para salvar. E agora nós temos o arquivo do nosso modelo salvo no computador.